Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Vimos coisas incríveis, revoluções, pandemias, desastres, manifestações, celebrações, momentos eternizados em velhas gravações e em novíssimo armazenamento digital. Nada importante foi ignorado por quem ouve a Bandeirantes e nada vai se perder no tempo. Testemunhamos, relatamos, trazemos os pontos de vista para o debate. Nossa hora é sempre o agora. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes como esta. Vem pra bola, uma paulada. Palma. É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. A Bandeirantes acompanha os fatos, noticia o indispensável e apresenta a informação para que seja discutida, debatida. Contamos com jornalistas de peso e convidamos especialistas para análise embasada, com detalhes, para você ter ferramentas para entender melhor, relacionar os pontos e chegar às suas conclusões. A rádio que investiga, esmiuça, explica, expõe argumentos. É a sua rádio de sempre. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook, uma página completa com conteúdo sobre tudo o que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. 10 horas da manhã, 35 minutos. Muito bom dia, excelente sexta-feira para você que ficou na companhia do Gustavo Frison com o Circuito Fechado. Amanhã, reapresentação aqui na Bandeirantes Campinas. E sexta-feira que vem, um programa inédito na sua companhia pelo FM 85.7. Você mais cedo ficou com o Jornal Gente, lembrando que aos sábados também tem edição do Jornal Gente às 8 horas da manhã. E agora, eu, Heitor Fredo, convido você a saber o que é notícia pertinho da gente, na região metropolitana de Campinas, no interior de São Paulo, com equipes espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, para você não perder nada de importante até às 11h30 da manhã, quando o Carlos Henrique traz o noticiário esportivo dentro do Nossa Área com o timaço de Carlos Batista numa sexta-feira de corrente pra frente. Vamos juntos, vamos, porque hoje tem Brasil e Haiti. A gente vai falar um pouco desse jogo também ainda nesta edição do Manhã Bandeirantes. Segunda rodada da Copa do Mundo FIFA 2026, o Brasil, eu não vou nem dizer que precisa vencer, né? O Brasil tem a obrigação de vencer a seleção do Haiti. Mas você sabia que os haitianos, muitos deles, torcem para o Brasil? Claro que hoje não, né? Mas a grande maioria tem uma paixão pelo Brasil e tem repórter do Grupo Bandeirantes no Haiti para também sentir o clima do nosso adversário, país latino-americano que em Copa do Mundo não tem tradição, mas que é apaixonado por futebol. Nossa equipe técnica está a postos, levando para você o som pelo FM 85.7 e pelas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes, como o aplicativo Bandplay, o portal bandmulti.com.br e o nosso canal do YouTube, youtube.com/Bandeirantes Campinas. Vamos começar neste momento com informações sobre o trânsito, porque a ATESP, responsável pelo trânsito no estado de São Paulo, acaba de sinalizar um acidente na rodovia dos Bandeirantes na pista sentido interior. Pista Norte, neste momento, um bloqueio parcial acontece no quilômetro 91
E olha, a rodovia dos Bandeirantes, nesses últimos dias, com um número muito grande de acidentes. Ontem à tarde, um engavetamento envolvendo uma carreta e 6 carros de passeio, travando a rodovia dos Bandeirantes no trevo de Jundiaí, também no sentido interior, na pista norte, no quilômetro 47. Houve a liberação ontem, ainda no final da tarde, e agora esse novo acidente sendo acompanhado agora, nesse instante. Não há ainda informações sobre vítimas, não há ainda informações sobre a dinâmica, mas já sabemos que tem um bloqueio e que 2 pessoas estão sendo atendidas por se envolverem nesse acidente. Então, máxima atenção e sinalização pelo local já sendo feita pela concessionária Autoban e pela Polícia Militar Rodoviária. Mas, infelizmente, está longe de ser o único acidente registrado nesta manhã. A rodovia SP-340, na manhã de hoje, que é a Campinas-Mogi, registrou um atropelamento que terminou com a morte de uma pessoa que ainda não foi identificada. Quilômetro 115, na pista de Campinas, trecho urbano da cidade. A informação de que a pessoa que provocou o acidente parou para prestar socorro, saiu ilesa, não teve ferimentos, mas infelizmente a pessoa atropelada não resistiu. A ocorrência agora no acostamento, que não provoca a interdição de nenhuma das faixas, nem sentido Mogi Guaçu, nem sentido Campinas, mas o atendimento ainda sendo realizado. Tem acidente também registrado agora há pouco na rodovia Dom Pedro I, no quilômetro 136. É o trecho que passa pela cidade de Campinas, da pista sul, não há interdição e uma vítima é considerada em estado leve. Então, tá nas estradas, tá acompanhando e dando carona para o Manhã Bandeirantes. Atenção a esses pontos e a gente vai trazer agora a atualização de velocidade. Qual a situação de momento em todos esses locais que estão sendo atendidos. No caso da rodovia Dom Pedro I, o acidente, reforçando para você, é na pista sul. A pista sul é sentido Jacareí. Quilômetro 136, ainda passando por Campinas, é pouco antes, é próximo ali à região do Shopping Galeria. Próximo à região do Shopping Galeria, um pouco depois do Carrefour, aquele miolo ali que tem uma grande movimentação, entra e sai de veículo, muitos prédios comerciais hoje em dia, muitos escritórios naquele entorno, então um movimento muito grande e felizmente sem uma intercorrência maior, a não ser essa colisão em que a vítima não teve ferimentos. No mais, o motorista faz uma boa viagem pelo corredor Dom Pedro I, que inclui o anel viário Magalhães Teixeira e também a Zeferino Vaz, a SP-332. Com relação ao sistema Anhanguera Bandeirantes, esse atendimento sendo feito agora na rodovia dos Bandeirantes, pista sentido interior. Quem está em Campinas e for viajar sentido Sumaré, sentido Americana, Piracicaba, vai esticar até Ribeirão Preto, opte pela rodovia Anhanguera. Melhor opção de momento é a rodovia Anhanguera. Evite a rodovia dos Bandeirantes nesta manhã. Às 10 horas e 41 minutos, ao longo da programação, a gente vai trazendo outros trechos também movimentados na cidade de Campinas. Já passado o horário de pico às 10h41, trânsito vai fluindo um pouco melhor. E a gente vai reforçar também as linhas de ônibus especiais que hoje foram colocadas à disposição do torcedor que for ao Taquaral acompanhar Brasil e Haiti direto do telão montado na Praça Arautos da Paz. A gente vai trazer horários, linhas, onde pegar esse ônibus, para onde ela vai e tudo que você precisa saber para ir com segurança e se programar. Uma sexta-feira em que eu te garanto que você pode colocar sua camisa da seleção, pode ser amarela, pode ser azul, mas que você vai precisar levar um agasalho também. Neste momento, os termômetros do CEPAGRE da Unicamp marcam 20 graus. Nossa, mas parece que está mais gelado? Sim, porque está ventando e não é pouco. Agora deu uma segurada, 7 km por hora. Mas já tivemos registro nas últimas horas de uma ventania de 27 km por hora. A umidade relativa do ar está baixa. Ontem, inclusive, um alerta foi emitido, principalmente na hora do almoço, pela baixa umidade relativa do ar, que agora está em 65%. Nath Luquezzi, primeiramente, bom dia para você. Bom dia para você, Heitor. Bom dia para você, ouvinte. Você já está no look Seleção Brasileira. Já. Aqui no estúdio conseguiu tirar Tremendo. o casaco. Mas
do portão para fora da Band, quando começar a ventania, é agasalho reforçado para hoje o dia todo ou vai mudar esse tempo, Nath? Por enquanto, durante a tarde, a gente tem uma máxima bem alta em vista das últimas máximas dos últimos dias. Então, teremos uma máxima de 24 graus. Então, por enquanto, durante a tarde, até vai rolar ficar sem a blusa de frio. Mas à noite, com a chegada de uma frente fria pela costa do sudeste, teremos a virada no tempo entre hoje e amanhã. A passagem desse sistema deve aumentar a nebulosidade e provocar, assim, o retorno das pancadas de chuva ao longo de todo dia. A instabilidade ela pode começar ainda durante a manhã do dia de amanhã, de sábado, e se espalhar pelas demais horas de amanhã também. Já no domingo começa oficialmente o inverno, mais precisamente às 5 horas da manhã e 25 minutos, horário de Brasília, e a tendência de diminuição gradual das instabilidades no domingo, mesmo que ainda possa aí ocorrer pancadas fracas, isoladas em alguns pontos, principalmente durante a primeira hora do dia, dependendo aí da localidade. Porém, o cenário predominante mesmo será o retorno do tempo mais firme e da redução das chuvas. Com a frente fria se afastando no domingo para o oceano, a atmosfera volta a apresentar maior estabilidade, encerrando aí o último final de semana de transição entre o outono e o inverno, com condições mais típicas da nova estação. Porém, na segunda-feira, uma onda de frio chega e promete trazer uma forte queda na temperatura. Mas a chegada mais intensa mesmo dessa massa de ar polar está prevista aqui para o estado na quarta-feira. Então, por exemplo, hoje nós temos máxima de 24 graus, amanhã também durante a tarde, mesmo com a chuva, a gente tem um tempinho um pouquinho mais tranquilo e ameno durante a tarde, 24 graus. No domingo, mesmo com a aparição de sol, a máxima desce um pouquinho, 21 graus. Na segunda, a máxima um pouquinho mais alta, porém na terça-feira nós teremos máxima de 20 e na quarta máxima de 17 graus. Então o inverno vem e vem pesado, então aproveitem o finalzão de semana para poder tirar os casacos e lavar. Inverno que deverá enfrentar características especiais e atípicas em diversas regiões do Brasil devido ao rápido fortalecimento do fenômeno El Niño, ou como já está sendo chamado pelos meteorologistas, o Super El Niño, que teve início oficial na primeira semana de junho. Segundo o Instituto Climatempo, a primeira onda de frio deste inverno deve ocorrer nos primeiros dias da estação, entre os dias 22 e 30 de junho, também conhecidos como de segunda-feira que vem até a outra terça-feira, dia 30. Então, semana que vem, se você esquecer o agasalho, meu amigo, vai sofrer muito. Mas pior do que passar frio, claro, pior do que não lembrar da blusa, são os efeitos que o El Niño pode trazer para a cidade de Campinas e para a nossa região metropolitana. Até por isso, um encontro aconteceu na prefeitura da cidade com autoridades e técnicos da Defesa Civil para já preparar o município para os impactos deste fenômeno. A repórter Amanda Florentino conversou com o prefeito Dário Saad e traz mais detalhes sobre essa preparação de Campinas para o Super El Niño 2026. As medidas pensadas em parceria com a Defesa Civil e o Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura, o CEPAGRE da Unicamp, buscam proteger a população, a infraestrutura urbana e os serviços públicos diante da possibilidade de eventos climáticos extremos. As ações, segundo a Prefeitura, estão alinhadas ao Plano Local de Ação Climática e ao Plano Local de Resiliência e Redução de Riscos de Desastres. As ações incluem alertas e monitoramentos, adaptação ao calor com instalação de ares condicionados e plantio de árvores, criação de refúgios climáticos para a população, prevenção de incêndios, entre outras ações. A Prefeitura fez esse trabalho em parceria, em conjunto, agradecer a Secretaria, todo mundo, e a gente espera que as previsões não sejam totalmente assim de um El Niño muito intenso e que a gente possa, com essas medidas, amenizar aí o sofrimento da população de Campinas no eventual El Niño. A intensidade do El Niño para este ano ainda é incerta. Esse fenômeno climático é caracterizado pelo aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico, o que altera a circulação dos ventos, podendo aumentar a frequência e a intensidade de ondas de calor, secas, incêndios e chuvas intensas no sul e sudeste do Brasil. Serviços de meteorologia indicam a possibilidade de um El Niño de moderado a forte até o final do verão de 2027, podendo ter início a partir de agosto deste ano. Às 10 horas e 47 minutos,
Temos informações sobre o mundo político ligado diretamente a investigações policiais. O ex-prefeito de Paulínia, Edson Moura, foi preso ontem em um condomínio do Guarujá para cumprir uma pena em regime semiaberto por sonegação de contribuição previdenciária. Quem está acompanhando isso de perto está conosco aqui no Manhã Bandeirantes, nos estúdios do Grupo Bandeirantes de Comunicação. É o repórter jornalista Kevin Veloso. Bom dia para você, Kevin. Bom dia, Heitor. Bom dia, Nath, a todos os ouvintes da RB. Exatamente, Heitor. Então, o ex-prefeito de Paulínia, Edson Moura, foi preso ontem em um condomínio de luxo no Guarujá, aqui no litoral paulista, e a prisão foi feita pela Polícia Militar em cumprimento a um mandado de prisão para a execução dessa pena. Ele foi condenado, então, pelo crime de sonegação de contribuição previdenciária e a pena é fixada de 2 anos e 7 meses em regime semiaberto, Heitor. Segundo o Ministério Público Federal, as irregularidades aconteceram entre os anos de 2004 e 2007, quando Moura geria uma empresa, ele estava à frente de uma empresa e deixou de recolher as contribuições devidas à Receita Federal. Os valores sonegados ultrapassam os R$400 mil. É importante destacar também que a decisão já transitou em julgado, então não há mais a possibilidade de recurso para tentar reverter essa condenação. Recentemente, no último dia 12 de junho, a defesa do ex-prefeito tentou substituir a prisão por algumas medidas alternativas, até mesmo converter a pena em regime domiciliar. Porém, as autoridades disseram que não seria possível isso, justamente porque ele já estava sendo julgado por esses crimes. Os advogados alegaram ainda que Moura tem 76 anos e que estava enfrentando problemas de saúde e é o único responsável pelo sustento de um filho menor. No entanto, então, a justiça negou o pedido, entendendo que a pena e o regime determinados devem ser cumpridos conforme estabelecido na sentença, Heitor. Chegou uma nota agora da Secretaria de Segurança Pública que informa, então, que ele foi encaminhado para o atendimento médico antes da prisão e, posteriormente, foi conduzido à delegacia da cidade, onde, então, permaneceu à disposição da Justiça, segue preso, então, e claro que a gente vai seguindo, acompanhando os desdobramentos desse caso. Tem reportagem também sobre esse assunto ao longo da nossa programação na tela da Band, 1h com a Laís Peçanha no Acontece e também ao longo da programação e cobertura no portal bandmulti.com.br. Kevin, bom dia para você, bom trabalho e hoje todo mundo que passar nesse microfone tem que dar palpite para Brasil e Haiti. Quanto é que vai ser hoje? Olha, Heitor, eu sou péssimo com isso, mas vou deixar aí no último jogo que eu assisti, vou fazer uma comparação. Acho que vai ser 2-0 pro Brasil. Vamos ver. 2-0 para o Brasil é um bom palpite. Deixa eu agradecer aqui ao Paulo Neves. Bom dia, Heitor. Você sempre sendo cirúrgico e fazendo as pessoas correrem para o Google. Professores devem ter ficado de cabelo em pé quando você agora há pouco disse que o Haiti é um país sul-americano, na verdade latino-americano, eu usei a expressão, né? É latino-americano, do México até o Uruguai, todos somos latinos-americanos, embora muitos brasileiros achem que não são. Somos latinos, sim senhor. O Haiti é um país centro-americano e também sul-americano ou latino-americano, assim como poucos sabem que o estado do Tocantins faz parte do norte do Brasil. Se você disser que o Brasil faz fronteira com a França, alguns também vão dizer, esse aí fugiu da escola. Mas é verdade, Paulo, e você está corretíssimo. O Brasil faz fronteira com a França através da Guiana Francesa, que é parte do território francês. Que luxo, né? O Brasil tem fronteira com a França. Amei. E não é que a Guiana é um país que pertence à França, ela é considerada um estado da França. Nós estamos aqui pertinho da Europa, só que não dá para chegar tão fácil. Gostei dessa ali. expressão. Também não. Um grande abraço ao Paulo. Continuem participando conosco aqui, que hoje a gente tem muita coisa para conversar também. Já que falamos sobre prisão de um político muito conhecido, e olha, o Edson Moura, ele tem uma relação de entra e sai da cadeia de investigações policiais e da cadeira de prefeito. Porque ainda apesar de todas as denúncias que já foram feitas contra Edson Moura, apesar dos rachas políticos que ele viveu na cidade de Paulínia, é daquele caso igual foi o Maluf por muitos anos em São Paulo. De gente que fala, vamos usar a expressão com todo respeito, não estou aqui querendo acusar o ex-prefeito, mas é o tal do rouba mais faz. Porque o Edson Moura, na época dele, tinha isso, tinha aquilo. É a mesma mentalidade dos malufistas e de outros
famosos políticos por aí. Prefiro um prefeito que esteja envolvido na justiça, mas que faça as coisas na cidade, do que alguém que não faça nada. Mas é bom sempre a gente lembrar que a única forma de ter acesso a dinheiro público é movimentando ele. Então, quando Paulo Maluf era prefeito de São Paulo, governador de São Paulo, rasgava a obra em São Paulo e todas não. Minhocão virou um elefante branco que não serve para nada. Mas muitas obras que Paulo Maluf fez desafogaram o trânsito de São Paulo. Só que a que custo? Cada túnel tinha uma porcentagem que acabava ficando para um esquema de corrupção. Paulo Maluf, que já foi condenado, que chegou a ser preso e hoje vive em regime domiciliar numa casa que, convenhamos, está muito longe de ser uma penitenciária. Agora, quem está na mira da polícia nesta semana é o líder do governo Lula no Senado Federal, Jacques Wagner. Ex-governador da Bahia, ele que também é um nome forte para as eleições 2026 e ainda se coloca como um candidato no pleito que vamos ter no mês de outubro. Ele se manifestou oficialmente após ser alvo de uma nova fase da Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal ontem. Em nota, o senador disse não ser réu nem denunciado em processos relacionados aos fatos, reforçando que acompanha as investigações com tranquilidade e confia na justiça. Traz mais detalhes da operação pra gente, Nath. O senador ainda afirmou em nota que o dinheiro apreendido é fruto de diárias legais e declaradas, referentes a viagens internacionais oficiais e que não foram totalmente utilizadas. Ele também enfatizou que o apartamento citado nas investigações jamais integrou o seu patrimônio e negou ainda qualquer atuação em favor do Banco Master ou de outras instituições financeiras. Anteriormente, em entrevista à Band News TV, Wagner já havia declarado que sua relação com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, é praticamente zero, tendo se encontrado com o empresário apenas 2 vezes. A operação autorizada pelo Supremo Tribunal Federal investiga supostos crimes de corrupção passiva, ativa e lavagem de dinheiro envolvendo instituições do sistema financeiro. Agentes da PF apreenderam 33 mil euros, cerca de 196 mil reais e 55 mil dólares, cerca de 285 mil reais, além de 13 relógios em um quarto de hotel de luxo, onde o senador reside em Brasília. Às 10h55, a Tayane Mello tem novidades sobre esse assunto direto de Brasília, pelo ponto de vista também político, já que estamos falando do líder do governo Lula, que é candidato à reeleição à presidência da República. Lula recebeu a notícia enquanto estava na França, reunido com líderes no G7, e quer uma reunião com Jacques Wagner, mas eles já teriam se conversado sobre a fase da Operação Compliance Zero. A Tayane Mello é quem está com a gente e traz mais detalhes direto da capital federal. Tayane Mello, bom dia para você. Bom dia a vocês no estúdio e a todos. Agora vai ter uma reunião aqui em Brasília na semana que vem entre o presidente Lula e Jacques Wagner para decidir o futuro dele lá no Senado Federal. Ele já falou que não vai deixar por vontade própria a liderança, disse que de fato essa decisão é do presidente Lula e disse também que a candidatura dele ao governo da Bahia está mantida. O presidente Lula telefonou para Jacques Wagner ontem, falou para ele esclarecer muito bem para a imprensa tudo que está sendo investigado pela Polícia Federal, mas preferiu conversar pessoalmente e esperar os ânimos se acalmarem para isso, né? Então, semana que vem, Jacques deve vir a Brasília para ter essa conversa e aí sim a gente vai ter um posicionamento oficial do governo, se ele vai sair ou não da liderança do governo lá no Senado Federal. Ontem, como você mencionou, ele deu uma entrevista exclusiva à Band News TV, negou a amizade com Daniel Vorcaro, disse que só o encontrou ali pelo menos 2 vezes na vida, falou que a relação com ele é praticamente zero, negou que esse dinheiro todo que foi apreendido, né, pela Polícia Federal seja irregular, falou que de fato ele guarda dinheiro no cofre porque às vezes ele vai viajar e nem sempre ele leva as diárias, às vezes ele gasta um cartão e portanto esse dinheiro fica guardado no cofre, falou que nunca recebeu dinheiro de ninguém, muito menos do Banco Master ou do Augusto Lima, que foi o outro alvo da operação de ontem. Então ele disse que está muito à vontade, muito tranquilo com isso, negou então todas essas acusações. Seguimos acompanhando. Muito obrigado, Tayane Mello. Um rápido intervalo. Na volta, a gente vai trazer informações também sobre uma outra situação envolvendo
a facção criminosa que age dentro e fora dos presídios, porque a justiça tornou réus Marcola, que, nossa, ele tem liderança no PCC até hoje, quem diria, e Deolane Bezerra, a pseudo-influenciadora digital, a pseudo-cantora que está presa e agora formalmente acusada por lavagem de dinheiro do primeiro comando da capital. A gente vai trazer também informações sobre uma situação preocupante aqui em Campinas. O baixo estoque de doação de sangue no Hemocentro da Unicamp. Tem reportagem desse e de outros assuntos na volta do Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Minuto Bandimulti. Você informado em 1 minuto. Olha, quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho tem um compromisso importante nesta sexta-feira aqui em Campinas. O Feirão de Emprego vai reunir mais de 1.000 vagas para diversas áreas de atuação. O evento acontece das 9 da manhã às 4 da tarde, lá na Casa Maria de Nazaré, no Jardim Lilisa, com mais de 1.000 vagas em diferentes áreas. As oportunidades são para diferentes níveis de escolaridade e experiência, incluindo vagas para primeiro emprego, funções operacionais, administrativas e técnicas. Os candidatos terão a chance de participar de processos seletivos e entrevistas presenciais com empresas que estarão no local. A orientação é levar documentos pessoais e currículo atualizado para facilitar o atendimento. Vá lá, boa sorte! Quer saber mais? Acesse bandimulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandimulti. Você informado em 1 minuto. Todos os domingos, a partir das 7 horas da manhã, a Rádio Bandeirantes transmite a Santa Missa direto da Paróquia Santa Rita de Cássia, situada na Avenida Jesuíno Marcondes Machado, 670, na Nova Campinas. Participe das celebrações ou acompanhe pelo rádio. Primeira marcha, 30 km por hora. Segunda, 50 km. Terceira, 80 por hora. Quarta marcha. Quinta marcha, 110, 120, 130, 150, 160, 170. Ir além do limite é burrice. Respeite a vida. Grupo Bandeirantes de Comunicação. Manhã Bandeirantes. 11 horas, 1 minuto, de volta com o nosso Manhã Bandeirantes. Daqui a pouquinho a gente ajuda você a se organizar hoje com logística, com horários e também com a preparação para o jogo entre Brasil e Haiti, que você vai acompanhar nas emoções de Ulisses Costa, direto da Filadélfia, nos Estados Unidos, segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo FIFA 2026. Mas antes, vamos trazer também o que de importante acontece aqui na nossa região e no Brasil. A reportagem do Manhã Bandeirantes foi ao Hemocentro da Unicamp por uma situação que é rotineira nesse período de frio. Sempre que estamos no inverno, há uma baixa no número de doadores de sangue. Junte férias escolares, em que pais, mães mudam a sua rotina. Período em que as pessoas pensam 2 vezes antes de sair de casa pela temperatura baixa. Copa do Mundo acontecendo. O número de doadores vem caindo neste mês. O Guilherme Selegato conversou com alguns daqueles que foram fazer o gesto de doação nas últimas horas e com representantes do Hemocentro para a gente entender qual é a situação de momento para quem precisa da reposição de sangue em situações emergenciais. Guilherme. A Ana veio acompanhar a irmã em uma consulta e já aproveitou para tirar 10 minutinhos para doar sangue. O pai dela já precisou de doação e por isso ela faz questão de ajudar o próximo. Mas sempre que eu tenho oportunidade eu tô aqui. Já o Gleison deixou o medo de lado e garantiu mais uma bolsa de sangue completa.
ele sabe da importância que esse gesto tem. Eu estava com medo a primeira vez que eu fui, mas eu achei bem mais de boa do que eu estava esperando. Então eu falei, é uma coisa que é ok. E é bem melhor você doar do que você precisar de uma doação. Então, vou aproveitar enquanto está podendo doar, é bom doar. São pessoas como essas que ajudam a salvar vidas, porque cada doador consegue ajudar até 4 pessoas que precisam de sangue nos hospitais. E o mês de junho marca a campanha do Junho Vermelho, período de conscientização sobre a importância da doação de sangue. Mas, infelizmente, muitos fatores contribuem para a redução das coletas. Com a chegada do frio e o período de férias escolares, os estoques de sangue costumam registrar uma queda significativa. Durante o Junho Vermelho, a campanha reforça a importância da doação regular. E, por isso, a participação da população é fundamental para garantir o atendimento de hospitais e pacientes da região. E o sistema do Hemocentro mostra que os tipos O positivo e negativo são os que mais precisam de doadores. O mais importante é manter a regularidade. Eu acho que a ideia principal é a comunidade entender essa corresponsabilidade. Porque o que o Hemocentro faz? O Hemocentro faz nada mais do que receber o sangue dessa comunidade e devolver esse sangue seguro para a própria comunidade. Neste ano, o Hemocentro convida a população a participar de uma mobilização, cujo tema é Aceita o Desafio, incentivando a pessoa a realizar pelo menos uma doação no mês. Agora, em junho, a meta do Hemocentro da Unicamp é de conseguir 6.700 doações. E até o momento, 3.142 doações de sangue foram realizadas, cerca de 45% do objetivo. Todas as pessoas deveriam tirar um tempinho da sua vida e vir, porque às vezes as pessoas pensam que elas não vão precisar, só que ali do lado tem uma pessoa que está precisando muito e tem vezes que não tem. 11h05, ainda falando sobre saúde, a Prefeitura de Campinas divulgou um novo alerta sobre o risco de arbovirose com a lista de bairros com maior incidência do mosquito Aedes aegypti, com casos positivos de dengue ou com bairros que não abrem as portas para os agentes de saúde fazerem a fiscalização dos quintais e encontrar possíveis criadouros. Nath Luquezzi, quantos são os bairros que estão? Não está chovendo tanto em Campinas, mas o alerta ainda é para muitas regiões da cidade. Sim, são 32 bairros que estão aí com alto risco de transmissão da doença, então vamos a eles. Na região leste, Vila Costa e Silva, Vila Miguel Vicente Cury, Alto Taquaral, Vila Angelino Rossi, Vila Rossi e Borqui. Na região noroeste, Vila Castelo Branco, Jardim Garcia, Vila Padre Manuel de Nóbrega, Jardim Londres, Jardim Campos Elíseos, Jardim Novo Campos Elíseos, Jardim Anchieta e Jardim Rocim estão com alerta. Na região norte, Parque Maria Helena, Vila Padre Anchieta, Vila Nova Aparecida e Residencial Campo Florido. Já na região noroeste estão em alertas os bairros Vila Aeroporto, Jardim Aeroporto de Viracopos, Vila Vitória, Residencial Mauro Marcondes. Já na região sul, Parque da Figueira, Jardim Noêmia, Jardim Estela e Jardim Irajá estão sob alerta aí. E na região suleste, Jardim São Vicente, Jardim São Gabriel, Jardim Bom Sucesso, Vila Formosa, Jardim Antônio von Zuben, Jardim Carlos Lourenço e Vila Orozimbo Maia seguem em alerta. 11h06, já temos conosco na linha o repórter Guilherme Oliveira, que está acompanhando a decisão da Justiça de São Paulo após aceitar a denúncia do Ministério Público contra a advogada influenciadora Deolane Bezerra. Agora, ela virou ré sob acusação dos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro para o PCC. Não apenas ela, mas Marco Williams Ebas Camacho, o Marcola, apontado como líder da facção, também foi denunciado pelo Ministério Público. Guilherme Oliveira, explica pra gente essa decisão e os próximos passos da Justiça. Bom dia para você, Guilherme. Bom dia para você que nos acompanha. Uma decisão da Justiça de São Paulo que atendeu a um pedido do Ministério Público. Portanto, agora a Deolane sendo ré por organização criminosa e lavagem de dinheiro por envolvimento com o PCC. Aliás, a prisão da influenciadora digital vai completar um mês neste domingo. A gente lembra que houve uma operação no dia 21 de maio que prendeu
a Deolane Bezerra. Essa operação liderada pela Polícia Civil aqui do estado, juntamente com o Ministério Público. De acordo com as investigações, a Deolane Bezerra seria uma das cabeças de um esquema de lavagem de dinheiro do PCC a partir de uma transportadora de fachada que ficava em Presidente Venceslau, no interior de São Paulo. Essa transportadora exclusivamente para a lavagem de dinheiro do crime organizado. Desde 21 de maio até agora, a defesa da influenciadora digital tentou diversos pedidos de soltura, todos foram negados. Defesa também tentou uma transferência para a prisão domiciliar, já que a Deolane Bezerra tem uma filha pequena em casa, pedido também que foi negado, e a defesa divulgou uma nota agora a respeito dessa decisão da Justiça de São Paulo. Reforçou que a influenciadora digital Deolane Bezerra é inocente e que vai provar isso na Justiça. A gente vai acompanhar passo a passo. Além da Deolane, Marcola e outros membros do PCC se tornaram réus também. Muito obrigado ao Guilherme Oliveira. Em nota, os advogados da Deolane afirmam que o recebimento da denúncia não representa a conclusão acerca dos fatos imputados. A defesa afirma que utilizará todos os meios de prova necessários ao esclarecimento do caso, afastando qualquer alegação de ilicitude ou conduta criminosa, uma vez que sua cliente é inocente, seus rendimentos possuem origem lícita e regularmente declarada, e Deolane não possui qualquer vínculo com o crime organizado. O advogado de Marcola, de Paloma, Leonardo e Alejandro, que foram todos aqueles já membros do PCC citados, é o mesmo advogado que não se manifestou. Bruno Ferulo informou que adotará todas as medidas processuais cabíveis para demonstrar a fragilidade da narrativa acusatória e a improcedência das imputações. É curioso que a Deolane agora bata no peito por sua defesa, através do seu advogado, dizendo que ela não tem nenhum vínculo com o crime organizado. Quantas foram as declarações que ela deu nas próprias redes sociais, em podcasts, em entrevistas, se orgulhando de ter amigos no mundo do crime, dizendo que trabalhava para a defesa de facção criminosa. Trabalhar para um acusado é legal. Legal no sentido de estar dentro da lei. Todos têm direito à defesa, inclusive os faccionados. Ser advogado de uma facção criminosa é algo que está dentro do jogo democrático do Brasil. Agora, fazer parte de conluios, de movimentação financeira, isso vai muito além do que o advogado tem como seu papel. Isso é parte de uma organização criminosa. A Deolane Bezerra surgiu do nada. E o que a gente tem muito hoje, é gente que surge do nada e de repente está milionária, ostentando carro de luxo, joias caras, vida de milionário. Existem aqueles que usam isso como um recurso narrativo. Entenda, um personagem que aluga um carro para gravar um videoclipe, que sai com uma determinada roupa de grife, mas que leva uma vida condizente com os ganhos de um artista que demora para chegar ao estrelato. Agora, quando o cidadão aparece do nada, fica milionário da noite para o dia e não consegue justificar esse crescimento todo, ele está chamando a atenção também das autoridades. Ou você acha que uma vida de luxo no Instagram, bancada por um dinheiro que não fecha a conta pelo imposto de renda, não vai ser monitorada também pelos policiais federais, pelas autoridades civis, pelo mundo que está em torno na vida real fora do aparelho celular. E o fato da pessoa ter milhões de seguidores, ela pode ter quantos seguidores quiser. Isso não vai proteger a Deolane da cadeia. Eu acho lamentável ter um bando de fã-clube ali na porta da cadeia, levantando plaquinha, Deolane, estamos com você. Porque o que ela fez além de frases polêmicas, de declarações que podem ter gerado repercussão? O que ela fez além de virar meme? O que ela fez além de virar uma figura pública através de polêmicas? Ela não criou nada. O mesmo vale para Virgínia Fonseca, o mesmo vale para outros influenciadores que também são investigados. Virgínia também é investigada por uma série de irregularidades, tanto no recebimento para propaganda enganosa de casas de aposta,
quanto o fato de uma sócia dela, de uma pessoa ligada à marca WePink, ser parceira há muitos anos de uma liderança do PCC conhecida como Japa do PCC. Então, para mim, a conta nunca fecha. Diferente de um artista que demora 10 anos ralando na estrada, fazendo show em troca de um jantar às vezes, cantando de graça para apresentar o trabalho, para conseguir vender o CDzinho ali no final do show. Um artista que demora tanto, e aí quando chega, estoura um sucesso, ele ganha dinheiro, isso é motivo de orgulho. Mesmo que você não goste da música, mesmo que você não concorde com o que está sendo tocado. Agora, quando o artista aparece, sai do 0 para 1 milhão de seguidores, sai do 0 na conta bancária para milhões de reais da noite para o dia, tem coisa errada. A conta não fecha. Não tem como. Nath Luquezzi, sobre Deolane Bezerra, você que tem também no Band Mulher um espaço para falar sobre o mundo dos famosos. A Deolane era aquela artista entre aspas, né? Eu acho que artista é quem faz arte. Quem liga uma câmera para falar oi gente, bom dia, é outra categoria. Não é artista. A Deolane até tentou a vida de artista, até tentou cantar, lançar uma música, mas sempre que um artista é pego numa situação dessa, ou um influenciador ou alguém da mídia, o que desaparece de gente que estava do lado como amigo é impressionante, né? A Deolane é minha sensação de que todo mundo largou a mão. Você tem essa sensação? Eu tenho essa sensação e eu acho que, na verdade, por mais que ela né, claro, tem os fãs e tudo mais, o engajamento dela, do perfil dela, caiu muito, muito, muito desde a primeira vez, desde a primeira prisão. Então eu acho que, é claro que é um mundo muito difícil, né? Um mundo de muita falsidade. Então, claro, muitas pessoas largaram a mão. Inclusive, em um dado momento, depois da saída dela da prisão, ela mostrou o engajamento do perfil dela, pediu por publis na época, falou que ela estava, entre aspas, né, dura e tudo mais, teve os bens apreendidos. Então ela meio que pediu, pelo amor de Deus, para ajudarem ela a voltar a trabalhar. Ela pode mandar um currículo também, tem vaga aberta no Açaí Atacadista aqui. Não, e ela tem, né, uma profissão, ela é advogada, então é complicado. E quando a gente fala de influenciador, a gente tem que entender que ele influencia. Influencia o quê? Em qual questão? Qual é o segmento? Qual é o nicho? Eu não sei qual é o nicho da Deolane. Tem muitos influenciadores que têm um nicho. Por exemplo, vou citar um aqui que a gente estava conversando ontem, Boca Rosa. Boca Rosa é uma influenciadora do nicho de maquiagem. Maquiagem, beleza. Qual é o da Deolane? Então fica complicado. E que produz conteúdo, né? Então, por exemplo, a Bianca, que já participou de Big Brother, que tem uma vida de celebridade, ela ensina o público dela a fazer um determinado tipo de maquiagem. Isso. Aí você tem influenciadores que falam sobre futebol, que falam sobre moda. Tem uma influenciadora que eu gosto muito, que chama Nath Luquezzi. Já ouviu falar? Já ouvi falar. Tem lá o Nath Truqueira, por exemplo. Verdade. Ela ensina como aproveitar aquele tecido, aquela peça de roupa que pode se tornar uma outra coisa. É útil, pode não ser para um, para outro, mas claro, tem um público, tem um motivo para existir. Agora, influenciador que vai do nada para lugar nenhum, e o Instagram da Deolane Bezerra tem 21 milhões e meio de seguidores. Uau. Depois dela presa, isso é de agora. 21 milhões e meio de seguidores. Incluindo minha prima, incluindo minha tia. Veja, que tantos e tantas pessoas que seguem ela e gostam dela. Por quê? Nada contra a pessoa Deolane, mas a partir do momento que ela é investigada por um crime tão grave, tão sério, você continuar ali aplaudindo e torcendo por ela, você tem que torcer pela justiça, você tem que torcer para descobrir, e se ela for inocente, que saia e ganhe mais 20 milhões de seguidores. Sim. Agora, viver essa dependência também de, por favor, me sigam. Então apresente algo útil, apresente algo interessante, que daí você vai ter um motivo para as pessoas te seguirem. Eu torço para que essa época que a gente está vivendo canse. Que as pessoas comecem a procurar gente que tenha conteúdo nas redes sociais. Mas tem uma questão, as pessoas gostam de ver ostentação também nas redes sociais. Sim, mas eles sempre gostaram, viu? A revista Caras era pura ostentação. Vamos abrir a nossa casa. E aí mostrava a casa com 20 quartos, 15 banheiros. Então, sempre teve essa onda de ostentação. Só que hoje tem um tipo de ostentação que é financiada pelo crime organizado.
11h17, um rápido intervalo. Na volta, o Esquenta para a Seleção Brasileira e também a sua participação no nosso WhatsApp da RB. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. Já de volta com o nosso Manhã Bandeirantes, 9h30 da noite, a bola vai rolar para Brasil e Haiti, segundo jogo do Grupo C da Copa do Mundo FIFA 2026. Reforçando, Campinas tem uma Arena do Torcedor. Na Praça Arautos da Paz, no bairro do Taquaral, uma estrutura montada que hoje se junta a uma festa junina. Para quem está acompanhando a gente e quiser uma opção gratuita para torcer em galera, conta um pouquinho mais pra gente, Nath Luquezzi, sobre esse trabalho que está sendo realizado. O primeiro jogo a gente inclusive mostrou alguns momentos, mostrou uma estrutura muito grande e com um entorno ali pensado também na segurança na Arautos da Paz, né, Nath? Isso, para hoje a gente tem uma mudança, porque junto ali, né, acontecendo paralelamente, vai acontecer o evento Festival Itinerante de Cultura Caipira Sabores da Terra, que já aconteceu desde ontem, segue até domingo, dia 21, ali na Arautos da Paz mesmo, aqui em Campinas, com entrada gratuita, e aí, paralelamente, acontece a transmissão do jogo ali às 9h30 da noite, na Arena do Torcedor, instalada no local. Existe uma linha criada, uma linha especial para você, torcedor, que precisa do acesso através do transporte público. O acesso dos campineiros, então, pelo transporte público, dessa vez, vem com a circulação da linha especial 901. Hoje, especialmente criada pela Indec, em conjunto aí com os operadores, a linha faz a primeira viagem um pouco antes das 8 horas da noite do Terminal Central, segue até a Praça Arautos da Paz. Então, as partidas do Terminal Central com essa linha especial, às 7h54, tem partida às 8h18 da noite, às 8h42 e às 9h06 da noite de hoje, desta sexta-feira. Agora, o retorno das partidas da Arautos da Paz, da Praça Arautos da Paz, seguindo para o Terminal Central, nós temos 3 horários diferentes de partida. Um às 11h30 da noite, 11h54 da noite e o outro à 00h18. Vale lembrar também que todos esses ônibus que vão para a Arena do Torcedor, essa linha especial 901, circula com uma identidade visual diferente. Então, nas cores verde e amarela, fazendo aí alusão à bandeira brasileira, linha 901. Ontem, a nossa querida ouvinte Silvia Jonas levantou uma dúvida aqui a respeito do shopping center. Se as lojas vão dispensar, vai depender de cada loja, viu, Silvia? Horário de shopping até as 10, pelo menos, 10, 10h15, 10h20. Quem trabalha no mercado do shopping vai um pouquinho mais, quem trabalha no cinema mais ainda, quem trabalha na praça de alimentação tem que deixar a casa arrumada para o dia seguinte. Então vai depender de cada empregador nesse caso. Porém, tem ônibus especiais nas linhas dos shoppings mais cedo, considerando que o horário de pico, ao invés das 10, vai ser antes da bola rolar, Nath Luquezzi. Isso mesmo, às 8 horas da noite. Então, 11 linhas que atendem aos shopping centers terão as partidas noturnas adiadas a partir das 8 horas da noite dos terminais e pontos de paradas próximos aos centros de compra. São algumas linhas impactadas, então a linha 119 no Terminal Shopping Dom Pedro, a partida é prevista para as 8h35 da noite, que vai ocorrer agora às 8h45. A linha 122 no Shopping Campinas, no Campinas Shopping, a partida era prevista para as 9 e vai acontecer às 9h15. Lista completa você encontra no portal da Prefeitura, campinas.sp.gov.br, mas tem no Shopping Dom Pedro, tem no Shopping Iguatemi, tem as linhas operacionais com horário antecipado. E a seleção, hein? O Felipe Killing está acompanhando de perto o trabalho do técnico Carlo Ancelotti e a expectativa era se Neymar jogaria ou não. Quer dizer, a expectativa... O povo está perguntando mesmo se ele vai colocar o Endrick para campo.
Porque o Neymar já foi pra lá pra gente saber que ele foi como o Liminha, sabe o Liminha do programa do Animador. Gugu? Animador de plateia. É o papel que ele tem feito nessa Copa do Mundo. Nem viajou com a delegação para a Filadélfia. E o Felipe Quirin fala um pouco mais sobre a preparação do Brasil para o jogo de hoje. O último jogador a aparecer no gramado foi também o mais observado. Pelo segundo dia seguido, Neymar participou do aquecimento ao lado dos demais jogadores. Trabalhou com bola, um trabalho leve. E ainda teve uma breve conversa com o técnico Carlo Ancelotti. Aos poucos, Neymar vai se aproximando da rotina da seleção brasileira, mas a comissão médica trata com muita cautela a situação dele. A seleção brasileira veio aqui para a Filadélfia sem Neymar. O camisa 10 ficou em Nova Jersey e seguirá o trabalho de tratamento da lesão na panturrilha. Ainda não há uma previsão de quando ele estará à disposição de Carlo Ancelotti. Outro mistério, até mesmo entre os jogadores, é o time que enfrenta o Haiti à noite. Ancelotti deve divulgar a escalação apenas horas antes da partida. O lateral Danilo pode aparecer entre os titulares. Ontem, ele falou sobre isso. Hoje nós temos muito provavelmente um time 80% definido do que vai jogar, 70% definido do que vai jogar sexta-feira, e temos 3 jogadores, 4 que ainda não se sabe por vários motivos, por indecisão do treinador, por uma questão tática, por uma questão física. Nas ruas da Filadélfia, o clima de Copa começa a aparecer. Torcedores brasileiros já estão por aqui. E para ajudar a seleção dentro de campo, vale tudo, até superstição. Um dos pontos mais visitados por aqui é a estátua do personagem Rocky Balboa. Tirar foto, tudo bem, mas pendurar a camisa pode dar azar. Eu não vou arriscar, eu não vou colocar a camisa lá não. Deixa isso pros haitianos. A gente não vai colocar também não, viu? Porque nós somos da Bahia, a gente é supersticioso. Vamos tirar foto, mas sem camisa para colocar no rock ali. Deixa o rock como tá, melhor. Não mexe com essas coisas, não vai dar azar. Já tivemos azar com o Mick Jagger uma vez na Copa do Mundo, que ganhou a fama de pé frio, agora é a estátua do Rocky Balboa. Agora, Brasil e Haiti é um jogo raro de acontecer. Eu me lembro daquele amistoso no meio da Guerra Civil haitiana, quando o Brasil comandava um trabalho de paz com o Exército Brasileiro, que Ronaldinho Gaúcho chegou num tanque de guerra. Quando é que foi esse amistoso, Nath? Você era bem novinha, né? Eu tinha 3 anos. Foi em 18 de agosto de 2004. O Brasil e a Haiti aí disputaram esse amistoso histórico em Porto Príncipe. O evento parou conflitos civis locais e ficou conhecido mundialmente como o Jogo da Paz. Quanto é que foi? Terminou com vitória brasileira 6-0, com direito a 3 gols de Ronaldinho Gaúcho. Será que repete o placar hoje? Os haitianos chegaram na Copa do Mundo, mas eles não perderam a paixão pelo futebol brasileiro e pelo Brasil como um todo. O Júlio Gomes está por lá e preparou uma reportagem contando o clima na casa dos nossos adversários. O país do mundo que ama o Brasil mais do que o próprio Brasil. Estamos no Haiti, uma terra conectada com a nossa. Através da cultura, das cores, da desigualdade, pela música e pela bola. Esses amigos se reúnem desde pequenos para ver o Brasil jogar. Você tem um feeling desse mundo? Minha seleção preferida é a de 94. Ela me traz lembranças da infância, a melhor experiência que vivi na vida. Evans fala o creole, uma mistura do francês com línguas africanas. Estima-se que 4 milhões de escravos tenham sido trazidos para o Haiti nos tempos coloniais. Eles promoveram a única revolução de escravos que deu certo no mundo. Mas o Haiti independente foi sufocado pela indenização que teve de pagar à França, pelo boicote das outras potências e por conflitos internos pelo poder. Guerras que continuam até hoje e transformam a capital Porto Príncipe em um dos lugares mais perigosos do mundo. O aeroporto internacional está fechado há quase 2 anos por causa da violência. Tivemos de parar em Cabo Haitiano e pegar um avião menor para chegar à capital. Logo de cara, nota-se que Porto Príncipe respira a Copa do Mundo. Em meio ao caos, há bandeiras do Haiti por todas as partes. Mas e agora? Amanhã o jogo é bem contra o Brasil. É como ter que escolher entre papai e mamãe. Não sei haitiano. Somos haitianos de sangue, mas aqui todo mundo tem o Brasil no coração, desde criança.
A mensagem aqui do Joel Amorim: Haiti, um país que pertence à América Central, país latino-americano, pois a América Latina vai do México ao final da América do Sul, também conhecido como Terra de Fogo. Então, é correto afirmar que o Haiti é latino-americano, mas não sul-americano. Perfeito. Eu acho que eu errei aqui o tempo, porque se eu falei errado sul-americano, me perdoa, mas eu acho que eu falei latino-americano. Porque latinos somos todos nós outros. E com todo respeito aos haitianos, aos amigos que de lá vieram para cá, e tem muitos haitianos no Brasil. O bairro da Liberdade, por exemplo, tem muito imigrante haitiano. Com todo respeito, que o Haiti ganhe a última rodada do Marrocos, mas hoje somos nós outros. Mensagem de áudio, dá tempo de colocar uma do nosso ouvinte aqui, curtinha no Manhã Bandeirantes. Bom dia, Heitor. Bom dia, Tânia. Bom dia, Nath. Bom dia, Band Amigos. Sim, tem que investigar os influenciadores, Deolane e tal, mas tem que investigar também uma família aí que comprou 51 imóveis com dinheiro vivo, com dinheiro, sabe, no cash mesmo, sem passar por banco, nada. Deveria investigar políticos, todos os políticos, A ou B, todos os políticos, Tandy Negrão. Todos, até porque todos eles são nossos funcionários públicos. A mensagem aqui do Marco Bedin: bom dia, Heitor, bom dia, Nath. Bom dia. Que hoje a gente mostre para o mundo porque somos o maior campeão da Copa. Sempre lembrar que somos 5 vezes campeões. Tá aqui, ó, 5 estrelas no peito. E nós que já estamos uniformizados para essa partida, queremos saber, Nath Luquezzi, primeiro o seu palpite do NatBet de hoje. Boa, acho que 2-1 pro Brasil, hein? Edson Freitas, seu palpite para Brasil e Haiti? 3-1 Brasil. Alan Zanelato, seu palpite? 4-0 Brasil. Eu tô junto com o Alan. 4-0? 4-0 é meu palpite no bolão. Mas antes da bola rolar, tem um esquenta maravilhoso chamado Band Mulher. 1h30 da tarde, tela da Band, Nath Luquezzi no comando de quais atrações? E vai ser esquenta com cara de Brasil mesmo. Teremos pagodinho pra animar a nossa tarde e também vamos falar sobre sorriso. Então, tudo isso e muito mais, eu espero você 1h30 da tarde. Bom final de semana, bom jogo, Nath. Até amanhã, até segunda. Pra você, ouvinte da Bandeirantes, um ótimo final de semana. Continue na programação da RB, vem aí o Nossa Área, um grande abraço. E pelo amor de Deus, vamos Brasil! Manhã Bandeirantes. Oferecimento